Fala meus amigos, estamos aqui em live e eu tô aproveitando para fazer a introdução do vídeo. Fizeram uma música pro Abel Ferreira, né? Uma música novamente daquelas com IA que fala da parte tática. E muita gente acha que, mas é a gente que quer trazer aqui. Não, cara, só essa musiquinha aí eu recebi mais de 50, 100 vezes aí de ontem pra cá. A gente vai começar o vídeo mostrando isso, depois a gente vai voltar pra cá para falar um pouquinho a respeito aí de uma situação específica do vídeo também que eu acho que vale uma explicação. Se você é novo aqui, vou pedir para você se inscrever aí no canal, se curtir o conteúdo, tá? Que é um conteúdo, tem uma parte analítica, deixar o like, que isso ajuda muito o nosso canal a continuar crescendo. Vamos lá? Ver quem mexe no Twitter, velho. O maluco falou aqui, ó, quando vai pro Corinthians ou Flamengo é craque, quando vem pra cá é bagre. Eu postei assim, por que que eu postei? O central do Flamengo falou, bem-vindo craque. Aí eu falei, tá no Palmeiras e não no Flamengo. Foi isso que eu quis dizer com a postagem. Aí eu falei assim, não entendi. Eu falei que ele é bagre, perguntei pra esse maluco aqui. Porque eu acho que ele entendeu errado a minha publicação. Aí o outro vem aqui e fala assim, ele não falou que você falou isso. Eu falei, eu não perguntei pra você. Porque eu perguntei realmente pra esse maluco aqui. Aí ele responde aqui pra mim, ó. Eu falei numa boa, Fernandão, calma o coração. Eu falei como? Cara, tipo, vocês já perceberam que as pessoas que seguem outras nas redes sociais, elas querem falar, mas quando você dá uma resposta, ela se entrega naquilo que ela tentou fazer aqui, ó. Eu só falei, cara, eu perguntei ao amigo aqui, não a você. Eu falei, eu não perguntei pra você. Eu quase falei assim, eu te perguntei? Interrogação. Por quê? Porque eu perguntei pro cara aqui em cima. Então, por que que a galera sempre acha que quando a gente retorna uma resposta, né, a gente tá sendo agressivo, tá ligado? Tipo, eu não entendo, mano. Se alguém puder me explicar e esclarecer aí, porque às vezes você fala, agora eu entendo porque ninguém responde ninguém, mano. Tipo, influenciador não responde ninguém. Porque você responde, o cara acha que você tá puto com ele, mas é só um fato. Eu perguntei pra esse maluco aqui, ó. E não pra ele. Tá ligado? Não dá pra entender, mano. E do choro do Arias, a respeito também do episódio do Estevão, se eu quisesse hype mesmo, só pra esclarecer aqui, eu tinha colocado esse vídeo não hoje. Eu teria colocado esse vídeo ontem à noite, assim que eu terminei minha live. Então, antes de mais nada, pedir o reforço de vocês do like. O vídeo de hoje tem o apoio da GoCase. Dá uma passadinha na GoCase. Utilize o nosso cupom GOPORCO, que está tudo aqui na descrição. Que tem vários itens da GoCase lá em promoção. Itens licenciados, tá? Você encontra garrafa térmica, copo térmico, tem carregador portátil, que eu estou vendo o jogo do PSG ao mesmo tempo e quase saiu o quarto gol. Enfim, passa na GoCase, que é a nossa parceira aqui do canal. Utilize o nosso cupom que você está sinalizando aí pro parceiro que você está vindo daqui. E agora o vídeo completo, tá? Então só para esclarecer aqueles mais... sei lá, os caras que amam o Abel aí, ou que gostam muito do treinador, que acham que a gente faz a parada por hype. Se eu quisesse ter feito hype, eu teria feito ontem, assim como muitas páginas fizeram o comparativo direto ali, tá? Das duas situações. A gente vai mostrar aqui para vocês o choro do Arias e falar também a respeito aí da chegada do Sousa, entre outros assuntos no vídeo de hoje. O vídeo é um pouquinho mais longo, peço para ficar até o final e compartilhar o conteúdo se você curtir. E rapaziada, para quem tá na live e para quem tá no vídeo, tá? É só pedir o reforço do like de vocês, para quem tá no vídeo, que isso ajuda aqui o canal, ajuda a distribuir o conteúdo. Para vocês entenderem o contexto, ontem, então, conforme eu expliquei, eu tava ao vivo, aí o chat direciona. Você não vai falar do Arias naquele momento, porque as pessoas querem as coisas naquele momento. E eu não postei sobre o Arias e eu nem vou deixar aqui o áudio, tá? Vou deixar no mudo, só pra ir rolando aí. Eu tava na televisão, eu faço a live pra cá, a minha televisão tava aqui, no mudo. E eu vi o Arias chorando, só que naquele momento, não sei se vocês vão acreditar, eu nem lembrei de Estevão, velho. Eu tava fazendo a live, eu nem associei o choro do Arias à questão do Estevão na hora. Só que o chat, quem tá aqui que tava ontem? Vocês conseguem falar pra mim se eu tô mentindo. O chat começou. Arias mandaram live pics. Ó, você precisa ver o Arias chorando. E eu tava vendo aqui, só que tava no mudo. Então, naquele momento, as pessoas, né, imaginam que assim, tudo que acontece a gente quer associar ao Palmeiras. Não, cara. Agora, não tem como não falar do profissionalismo desse rapaz aqui. Que ele tava pra sair do Fluminense, renovou, ficou aquele impasse, né? Renova, não renova. Dos jogadores brasileiros ao lado do Paulinho, pra mim, foi quem fez um Mundial muito acima da média. Então você vê aqui que aqui é o que se pede o mínimo possível. Na hora que chega no Palmeiras,
Aí fica postando, o Palmeiras posta lá, olha como o Sousa tá brilhando os olhos aqui, né, pra nossa estrutura. Mas não adianta nada esse cara brilhar os olhos pra estrutura do Palmeiras e chega numa eliminação, ele fazer a mesma merda aqui que fez o Estevão. Porque isso daqui, cara, vai ficar marcado, queira alguns ou não, tá? Assim como outras coisas ficaram, isso daqui ficará marcado também e não adianta a gente achar que não fica. Aí ontem eu vi também muita gente fazendo esse conteúdo aqui, eu tô pelo Planeta Palmeiras, mas mano, muita página postou isso, fazendo essa associação, porque não que a gente espere que o jogador do Palmeiras seja eliminado e todos se desmontem dessa forma aqui, ó. Não é isso que a gente espera. Só que no caso do Fluminense, o Samuel Xavier ficou muito ruim ali na hora da eliminação. Qual que é o nome dele lá? O que tava... O Martinelli. Acho que por não conseguir fazer mais nada, né? Assim, ele fez aquele golaço e ficou de fora. Também olhando ali pra torcida. É o mínimo que se pede. Mas se a gente perdeu isso daí e caminhou para um lado frio, a gente precisa entender o que fez isso, né? O que aconteceu? Quais são as relações que deram errado, né? São as críticas. Mano, as críticas vão continuar acontecendo. Com o Abel ou sem. Sempre foi assim. Quando você troca o treinador, claro que tem um momento ali que a torcida espera um pouco por resultado, mas, né? Voltando ali à questão da musiquinha, a Noite de Copa, que é um perfil aqui do X, perfil do Insta, fez um levantamento. E a gente perdeu o Piquerez e o Gustavo Gomes. Provavelmente, com o Piquerez e Gustavo Gomes e Murilo, por exemplo, o Palmeiras teria terminado aí o Mundial, sua passagem, com 145, 150 cruzamentos, né? A gente lidera aí um ranking no Mundial, ó que legal, o do cruzamento. Então é uma coisa que acontece aqui e que passou a acontecer lá também, né, no Mundial de Clubes. Ainda que você, eu tenho certeza que está assistindo a live aqui, o vídeo, você deve ter uma sensação que a gente diminuiu os cruzamentos. Na verdade, diminuiu, mas ainda cruza muito. E aí, lembra aquelas comparações do Palmeiras com a Inter, que alguns falam assim, essa Inter horrorosa, que não sabe como chegou na final. Olha lá, Palmeiras em primeiro, Inter em segundo. Aí você vê, o Bayern de Munique realmente teve jogos que ele abusou do cruzamento, o Boca, o City, e aí eu chamo a atenção pro Real, cara, com 91 cruzamentos só. E aí, o que eu fico mais pensando aqui é o seguinte, eu vou colocar aqui na tela alguns centroavantes, aqui vai aparecer aqui pra vocês. Você que tá aqui na live não vai ver, mas no vídeo vai ver. Por que não vai atrás de caras assim, então? Já que você cruza tanto a bola pra dentro da área, e aí, o pior de tudo, você tem o centroavante lá no banco, que é o Lopes. E todo mundo percebe, e na verdade dá até pra fazer levantamento, que o Lopes entra, diminui o cruzamento. O Lopes passa a jogar, ou seja, ele não é um cara como esses aqui, ó. Se aproveitam do cruzamento. E eu não tô falando, vai lá contratar esses caras. Porque não vai. Eu só acho muito estranho, mano, a gente ter um centroavante para cruzamentos dentro no nosso banco. Quando ele entra, ele joga mais fora da área também. E a gente não se aproveita disso. E isso é meio curioso, para dizer o mínimo, né? Para dizer o mínimo do mínimo, né? O Sousa chegou, rapaziada, mas tem jogador que pode estar deixando o Palmeiras aí. Então, comenta, eu tava trocando uma ideia com o pessoal antes de gravar o vídeo. E na verdade, há negócio depois dos 20 milhões de euros pelo Richard Rios, porque o mercado não é bobo. O mercado sabe quanto que o Palmeiras pagou, tá? O mercado sabe. E aí, o problema é que hoje o Richard Rios, ele virou uma peça fundamental no Palmeiras. 3 equipes ou mais estão de olho nele. E aí, as equipes seriam... United lá atrás foi o primeiro a se interessar pelo Richard Rios. Agora chega a Roma, se interessando também. E o Atlético de Madrid mostrou interesse. Vai perder agora o Depou, tudo indica, para o Inter de Miami. Se já não fechou a negociação, ela pode fechar nos próximos dias. O Depou tem 31 anos. E o Richard Rios chegaria para suprir, tá, o Rodrigo Depou no Atlético de Madrid. A Roma parece, as notícias dizem que chegou em uma base salarial muito boa. É uma entrada legal, só que as duas outras eram melhores, no meu ponto de vista. Tanto o Atlético de Madrid para o Richard Rios quanto o próprio United, porque se o Richard Rios chega num cenário na qual ele consegue fazer parte de algum tipo de renascimento do United, pelo amor de Deus, ele vira um jogador espetacular dentro do cenário europeu. Na Roma eu tenho minhas dúvidas, eu acho que das 3 propostas para ele, a da Roma é a pior. Então a saída do Richard Rios, ela me parece muito clara. E aí pode também ter
um problema o Palmeiras, né? Porque se o Palmeiras tentar segurar um jogador que nitidamente quer deixar o clube e que, não que ele quer, mas que tudo indica que o staff, os empresários querem, pode ser muito ruim para o Palmeiras futuramente também, tá? Porque esse cara pode ter queda de performance. Então, a grana que tá oferecendo para ele, o Palmeiras teria que pegar, no meu ponto de vista, e, né, ir ao mercado e contratar um cara compatível ao Richard Rios. Mas, né, o truco do Palmeiras é arrastar até o final da temporada, tá? Mesmo com essas propostas, o Palmeiras pretende manter até o final da temporada e aí sim fazer um negócio no meio da temporada europeia. Se vai conseguir ou não, saberemos. Eu acho que até vai. Acho que o Palmeiras vai segurar e vai vender no final da temporada. E aí, chegando no final da temporada, provavelmente para o Rios vai ser a pior entrada possível na Europa, né? Vai ser aquele clube que vai precisar de jogador para resultado, e aí dos 3 disponíveis, pode ser que o Palmeiras feche já o acordo com a Roma mesmo, e aí, ao final da nossa temporada, o Richard Rios iria se transferir, tá? Sobre ainda as questões envolvendo polêmicas ontem, tá? Saiu uma situação que o Palmeiras até o momento não desmentiu, e também não dá pra falar porque não desmentiu, que é verdade, tá? Que é a situação de toda briga e treta que teve ali do Felipe Anderson com o Abel. Eu não sei se isso é verdade, eu falei durante a transmissão, muita gente pediu pra falar, eu falei que eu gravaria um vídeo pra falar sobre isso, então assim, não sei se os dois entraram numa rota de colisão, numa confusão entre os dois ali. O que eu sei é, o Felipe Anderson, o Palmeiras falou que foi decisão parte física, parte tática, que ele ficou no banco. Mas ele apareceu bem contra o Porto, ele não jogou mal, também não foi espetacular, foi o que eu falei na minha live. E depois o Felipe de novo vira um banco, né? E assim, a gente depois vai ter que fazer um vídeo aqui sobre o Alan, tá? Porque eu deixei um vídeo que eu vou entrar no assunto, mas o assunto principal, a gente vai fazer um vídeo abordando aqui sobre o Alan, que é mais um atleta da base, mais um atleta do João Paulo Sampaio que pode salvar a pele do Abel. Pode, não sei se vai, mas pode, principalmente agora com a saída, tá, do Estevão. O Delamore, um abraço pro Lucas, ele falou aqui, pior que aquele Diego Firmino, há uns dias atrás, falou que provavelmente Felipe Anderson não terminaria o ano no Palmeiras. E agora surge o boato dessa rusga entre ele e o Abel. Enfim, eu já não duvido mais nada desse camarada que treina o Palmeiras. E aí o ponto principal, o Diego Firmino foi um dos primeiros a falar que o Paulinho passaria por uma nova cirurgia. Na verdade, assim, eles tinham a informação e não soltou. Aí o nosso palestra soltou. E dessa vez eu não duvido, eu não tô falando aqui pra vocês, repetindo. Eu não estou falando que aconteceu a briga, tá? Só que é muito escroto o Palmeiras contratar o Felipe Anderson e ser um amuleto de banco que nem amuleto é. É bizarro, tá? Chega a ser bizarro. Só performa jogador ruim no Palmeiras. Essa é a verdade. Se o Sousa for bom, não performa. Se ele for ruim, ele vai performar. É bizarro, porque performar na cabeça do treinador, tá? Eu tô falando. E, o cara fica importante, vira um cara super importante. Isso por si só, pra mim, é muito estranho. Você tem um jogador do peso financeiro que foi a contratação do Felipe Anderson, contrato longo, e a gente não consegue fazer ele jogar a bola. Esse vídeo, ele foi apresentado pra mim, pra quem tá chegando aí agora no vídeo, pediu o like, pra quem tá aqui na live, comenta, que eu já vou dar uma lida aqui também. O amigo aqui falou que é bizarro o Felipe Anderson disputar a vaga com o Mike, isso assim, o cara tem que ter muita baixa personalidade pra não questionar. Pera aí, eu tô disputando vaga com um moleque da base, que é um corredor, né? Porque, pô, o Alan tem capacidade física muito boa. Tô disputando com lateral e eu sou meia. Será que ele não questionou isso pro Abel? Cara, eu sou meia, eu não sou isso. Eu sou um 8 que faz uma movimentação por fora, mas sempre atuei por dentro na Lazio. O que o Abel tá querendo com o Felipe Anderson? Querendo que o Felipe Anderson cumpra uma coisa aos seus 31 anos, se eu não me engano, se é 31 ou 32, que ele não vai cumprir. Aí por que você negociou o Dudu? Porque mal o Dudu fazia isso aí. Não sei se hoje, depois de lesão, faria. Mas não dá pra entender alguns planejamentos do Palmeiras. Lá no sistema defensivo você enxergar que Mikael é melhor que Naves também. Esse vídeo aqui desse camarada, eu vou falar pra vocês que do tema Abel, tudo que envolve o Palmeiras e torcida, foi um dos melhores vídeos que o YouTube me apresentou. E mais ou menos aqui nesse trecho, o nome do canal, pra quem quiser seguir, é Sai Jogando, tá? Sai Jogando. Eu vou deixar esse canal aqui no primeiro comentário fixado. Vale a pena você dar um pulinho lá e assistir o vídeo inteiro, que é o que a gente não vai fazer aqui, tá? Então vamos falar aqui, a gente vai introduzir o assunto Alan, beleza?
que isso não dá pra chamar de planejamento. Você não contratou o Felipe Anderson, cara, pra fazer ele brigar posição com o Mike, fazer brigar posição com o Alan, sendo que você colocou ele o tempo inteiro na ponta esquerda desde que ele chegou e só mudou pra ponta direita nessa temporada por força maior. Então guarda essa informação, porque vai sair um vídeo aqui completo sobre isso, o quanto as mudanças de posição do atleta atrapalham o desenvolvimento dele dentro do Palmeiras, e isso há muito tempo no trabalho do Abel. E o que ele disse aqui, que eu queria que vocês prestassem atenção, assiste esse vídeo inteiro, o canal chama, de novo, tá? Eu tô deixando, pra quem tá aqui na live, tá no primeiro comentário fixado do YouTube, mas vocês podem pesquisar lá por Sai Jogando, tá? Inclusive é engraçado o nome do canal, né? Se tem uma coisa que o Palmeiras não faz bem, é isso daí. Mas ele vai falar aqui de alguns elementos e chega lá na categoria de base. Então eu vou avançar mais ou menos aqui onde eu acho que é. Eu assisti esse vídeo completo ontem e antes de ontem, né? Assisti uma parte antes de ontem. Ontem eu terminei de assistir. E eu vou trazer essa parte aqui que a gente vai fazer um link ao Alan, tá? Que é uma promessa, uma joia e que tá em alta no Palmeiras. Beleza? Vamos lá. De um lateral tão promissor quanto o Gilberto. A gente teve o Ednei, que era reserva do Gilberto, bom lateral também, que já foi vendido para Portugal. Tá vendo que ele tá falando aqui do Gilberto? Última vez que o Abel falou de Gilberto, não sei se é a última, mas tenho quase certeza, coletiva contra o Vasco da Gama, Palmeiras 1, Vasco da Gama, na verdade Vasco da Gama 0, Palmeiras 1, em Brasília. O Abel fala sobre o Gilberto e ele deixa bem claro que não tinha planos ali para o Gilberto, né? Lembrando, nesse momento a gente renovou o contrato de jogadores como o Marcos Rocha, o Mike, tudo indica que tá em saída agora pro Santos, enfim, né? E o Gilberto está ali, esperando a oportunidade dele. E eu não tenho dúvida, tá, do que a gente vê nessa lateral do Palmeiras. O Gilberto pode até hoje não ganhar a vaga do Giai, mas ele como lateral seria mais produtivo ao Palmeiras do que Rocha e Mike, tá? Mas não é esse o ponto vem logo depois. A gente tem ainda Riquelme Felipe, Eric Belé. A gente tem o Luigi e o Thales no profissional, né? Então, o cara mais profissional, que mais dá frutos e que mais, inclusive frutos financeiros e futebolísticos para o Palmeiras, não é sequer citado por Abel em nenhuma entrevista. Seja no Roda Viva, seja nas coletivas de imprensa, seja comemorando, seja lamentando uma derrota. Por que JP Sampaio, que eu não sei se vocês sabem também, foi demitido do Vitória pelo Anderson Barros quando estava lá, né? E nunca foi citado como um cara importante para esse momento glorioso do Palmeiras, o momento mais vencedor da história do Palmeiras. Por que JP Sampaio não tem o valor que ele deveria ter? E aí ele tá falando do ponto de vista, é importante explicar isso aqui, do profissional, né, do futebol profissional Abel Ferreira. E que bom que as pessoas começaram a perceber isso, porque eu já falei isso em live algumas vezes. Se for citar o João, sabe naquelas notinhas de rodapé? No entretanto, todavia, aparece o João. Tá? Por que isso? Porque a grande estrela, por que o modus operandi das nossas contratações são o que são? Porque a grande estrela é o Abel, não refute o mestre. Pesquise isso, joga aí na internet, coloca assim, ó, não refute o mestre. Pesquisa conteúdo sobre isso que vocês vão descobrir o que é, tá? Ou não ofusque. Você coloca refute, ofusque, você vai achar a explicação que a gente já falou em live. O Palmeiras não vai atrás de grandes estrelas pelo modus operandi de como funciona o futebol profissional da Sociedade Esportiva Palmeiras e como é direcionado as atenções para essa grande estrela. Que ela não tá em campo, ela tá no banco de reservas. Então você que quer grandes contratações, grandes estrelas, ó, igual alguém falou aqui, vai pegar o Mundial e vai fazer grandes contratações. Cara, contratações vai ser o Sousa. E ele vai ter que se provar. É um jogador com poucos gols na carreira que chega para somar num contrato longo e ele vai se criar aqui. Tá? Ele teve uma boa passagem pelo Tadjeres, uma passagem apagada pelo Forest, que ele não foi nessa crescente, inclusive, do Nottingham Forest, ele não foi jogador fundamental. O Forest ele cresce na última temporada perante a penúltima, né? Então ele tem um crescimento nessa temporada. Ele não foi fundamental. A gente foi pegar um jogador de descarte do crescimento do Forest, ou seja, é aqui a grande oportunidade da carreira do Sousa, tá? E isso aqui que ele está explicando é de fundamental importância para o nosso debate. Eu vou deixar mais 1 minuto e meio, peço que você assista esse vídeo inteiro. Você assiste o vídeo inteiro. Ruim em campo, pior fora. A gentrificação do Palmeiras. Assista isso aqui, cara. Vocês vão curtir. Você que gosta do conteúdo mais analítico aqui, que você curte o conteúdo do canal,
dá uma passada nesse vídeo, tá no primeiro comentário fixado aí. E ficou no clube pelo amor ao clube, porque recebeu inúmeras propostas para sair e se manteve lá. Né? Deve ter respaldo interno, é óbvio. Mas por que não se externa esse respaldo? Por que JP Sampaio nunca recebeu um elogio de Abel Ferreira? Por quê? Porque se o JP Sampaio for colocado no lugar dele, o Abel vai ter que dividir as conquistas com ele, porque de fato o trabalho do JP Sampaio é irretocável. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso em um vídeo posterior, sobre como o JP prepara as joias da base e como o Abel aproveita elas, né? Como as aproveita. Para finalizar... Não sei como que vai ser esse vídeo, mas a gente também vai soltar um. Não sei como que vai ser no canal dele. Então, ó, esse aqui é o canal, tá? E aí, pra gente concluir a nossa linha de raciocínio, eu saio jogando aqui, tá? Ó, clicar aqui pra vocês entenderem. Tomara que vocês se inscrevam lá. Ó, vamos fazer uma brincadeira aí, ó, que ele bata 1000 inscritos hoje. Eu sei que o canal tem força pra isso. Vai lá. Se você for, você vai curtir o vídeo, que é esse vídeo aqui, tá? Ó, tem o último, é o penúltimo vídeo dele aqui. Vai lá que vocês vão curtir. Pra gente chegar no ponto do Alan, tá? Se você falar de João Paulo Sampaio, Abel Ferreira e o sucesso que teve o profissional do Palmeiras, você não vai conseguir excluir a base 20, 21, 22. E muitos dizem que o 22 é o ápice do Palmeiras. O Danilo, não é que ele salvava o Palmeiras, mas ele era uma peça fundamental para aquele Palmeiras funcionar bem. Isso sem citar o Wesley, a importância que ele teve na Copa do Brasil, sem citar o próprio Renan, que depois se estragou sozinho, sem citar outros jogadores da base. E nesse momento, por mais que tinha todo esse debate que o Estevão não decide jogo grande, talvez o Alan também não vai decidir jogo grande, mas o Estevão ajudava essa engrenagem bem pobre do Palmeiras, bem burocrática do Palmeiras, ele ajudava essa engrenagem a funcionar bem. Agora, essa coisa me parece ficar dependente do Alan. E veja, o Alan não foi um acidente do ponto de vista da base nem do aproveitamento no profissional. Mas o Alan não subiu. Se vocês pegarem os primeiros jogos, onde o Abel estava testando a formação para encontrar o Alan, ele decide um jogo de Campeonato Paulista e por isso que a gente foi lá jogar contra o Corinthians, porque senão a gente nem teria chego, a gente já seria eliminado. O Alan salvou o Palmeiras. O Alan estava sendo utilizado primeiro pelo lado esquerdo, lado inclusive que ele fala que ele utilizaria o Felipe Anderson. O Abel é perdido, ele fica inventando um monte de besteira para não achar a solução que está nos olhos dele. Aí o Alan foi colocado depois na direita, performou bem, e ele ainda não foi colocado na função dele, que era pra gente olhar pro Alan e enxergar ele, o André do Fluminense. O André é mais 5/8, o Alan é 8/10. Só que mais uma vez, para salvar essa ideia de jogo podre, que vem aqui, tá? De encontro com os cruzamentos, a gente precisa do Alan na direita. Qualquer técnico meia boca razoável, de ponto de vista de posse de bola, pegaria o Alan e colocaria 8/10 nele. Aonde joga o Rios. Aí você vai falar, pô, mas vai tirar o Rios? Não, você não tira o Rios, você adapta, você pega a formação que te dê mais de um homem de meio campo, já que, aproveitando a baixa do Veiga, é o Alan jogando junto e até abrindo espaço natural para o Maurício lá na frente, ou como ponta de fato, como ele foi um meia ponta, ou seja, aquele ponta construtor que o Abel fala do Veiga, o Maurício foi o tempo inteiro no Internacional. E ele abre o espaço do Maurício, abre o espaço do Alan e resolve alguns problemas do Palmeiras através da posse de bola. Mas não. É mais fácil transformar o jogador em corredores laterais para que seja absorvido uma ideia de jogo retrógrada e também pobre, que é essa dos cruzamentos. Só vai fazer sentido para o Palmeiras trabalhar esses cruzamentos quando a gente tiver um centroavante que se aproveita dos erros, tá? Dos defensores adversários. Enquanto a gente não tiver isso, você vê que é muito mais do que preguiça de sair jogando, de ter a posse, de reter a posse no ataque. E aí o Palmeiras tem hoje uma série de jogadores que se entrega ao Abel Ferreira e a qualquer treinador a possibilidade de trabalhar mais a posse de bola. O Abel não faz por questões de preferência. Ele não joga dessa forma e ele não vai mudar para te agradar, né? E nem para agradar a mim. Ele vai continuar jogando desse jeito, tudo indica. Queria saber a opinião de vocês e peço o like. Se curtiu o vídeo, não esquece de compartilhar, tá? Que isso é importante para o canal. E se aparecer o botão hypar para vocês aqui embaixo, utilize esse botão porque ajuda também o canal a ser distribuído para novos seguidores aqui. Um abraço para vocês, tamo junto e valeu!